aí? E aí que algumas pessoas muito inovadoras, muito empreendedoras na área contábil, já começaram a dar um passo rumo a uma solução diferente. Algumas delas adotaram um modelo tecnológico diferente. Basicamente, como? Ao invés, eu vou contar um caso, lá de Minas Gerais, verdadeiro. Lá em Uberlândia, certa vez eu fiz uma palestra e expliquei isso tudo para o pessoal, e um contador levantou e falou assim: Roberto, eu tinha uma organização muito grande, eu tinha quase 50 funcionários, eu remodelei todo o meu escritório. Hoje, eu só atendo um tipo de setor, eu não tenho mais escritório físico, eu trabalho dentro do meu cliente e tenho uma quantidade pequena de funcionários. Isso funciona? Funciona. E tem já bastante gente fazendo isso. Basicamente, 4% das organizações contábeis no Brasil, que eu consegui mapear, já realizam esse tipo de trabalho. Eles não têm estrutura física. Ou tem, mas é uma estrutura física de atendimento aos clientes, uma estrutura física de relacionamento com clientes, de treinamento e reunião com os próprios funcionários, com os próprios colaboradores, né? Um outro modelo tecnológico que está iniciando, que hoje ainda é muito incipiente, mas que existe porque logo que eu lancei meu primeiro livro, alguns alunos de uma faculdade lá de Belo Horizonte me chamaram para conversar, e eu pensei assim, vou atendê-los, vou conversar com eles. E eles falaram assim: professor, estou fazendo o que o senhor falou no livro. E aí eu pensei assim, putz, quebrei os caras, né? Não, eles tiveram uma ideia bacana, bem interessante. Eles contrataram serviços de uma empresa de software, hospedaram o sistema de gestão, o sistema completo, no escritório contábil deles, e passaram a fornecer esse serviço para os clientes. Ou seja, através da internet, os clientes deles acessavam sistema de contas a pagar, de contas a receber, de estoque, de faturamento, e eles tinham na retaguarda toda o controle contábil, fiscal, trabalhista. Isso funcionou. E mais ainda, isso trouxe uma série de outros benefícios e ganhos, inclusive de agregação de valor ao serviço do contador, e hoje eles estão expandindo. Bom, isso é um modelo tecnológico que está nascendo. Mas nós temos outras questões também. Como eu disse, 2% apenas das organizações contábeis fornecem esse tipo de solução. Mas nós temos um outro modelo, que particularmente eu não conheço nenhum tipo de organização contábil, claro que provavelmente existe, mas eu não conheço ainda, e que eu mesmo estou tentando colocar em funcionamento nas organizações às quais eu tenho algum tipo de participação, que é esse modelo tecnológico onde nós conseguimos atender ao nosso sócio, que é o governo, nós conseguimos atender ao nosso cliente, mas nós temos estruturado não só um modelo de informatização da operação, e quando eu falo operação é contabilidade, fiscal, trabalhista, mas temos também toda uma estrutura de controle, gestão e relacionamento com o cliente. Basicamente, o que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte: na década de 80, os bancos, e eu trabalhei no setor bancário, justamente na área de tecnologia desse setor, eles tinham a informatização basicamente dos sistemas contábil, conta corrente, crédito e poupança. O banco funcionava assim, automatizava a operação, porque o objetivo principal era fazer com que as nossas contas correntes tivessem o cálculo correto. Eles não podiam errar no cálculo de saldo de conta, nem no cálculo de investimentos, nem no cálculo de créditos cedidos. Com o passar do tempo, eles descobriram que não, que esse modelo não dava certo para ampliarmos a escala. Eles descobriram que era muito caro termos muita gente trabalhando para atender o cliente. E aí inventaram o tal do Internet Banking, não foi? Internet Banking. No começo, eu mesmo ia até a agência para pegar extrato. Eu não gostava disso. Acho que raro encontrar uma pessoa que já falou assim, Internet Banking é uma beleza. A gente não gostava de jeito nenhum, né? Hoje, quem é que vai ao banco buscar extrato? Quem é que vai ao banco fazer uma aplicação financeira? Quem é que vai ao banco tomar um empréstimo?
A gente faz tudo pelo portal, pelo internet banking, e mais ainda, a gente paga mais para os serviços que estão lá. A gente paga para ter um internet banking, a gente paga para usar alguns serviços adicionais que são colocados ali, e paga rindo, porque não tem que ir ao banco, não tem que enfrentar o trânsito, não tem que pegar fila, não é assim? Da mesma forma, estou propondo às organizações contábeis que estabeleçam esse processo de portais de relacionamento com seus clientes, porque isso não só vai garantir esse just-in-time de informação, como também pode garantir uma maior velocidade, uma maior agilidade e uma maior rentabilidade, porque os serviços são efetivamente cobrados. E mais ainda, não adianta colocar o portal e substituir o motoboy pelo portal. Esse portal tem que estar integrado com a operação, porque não adiantaria nada para o banco ter um sistema onde você vai falar assim, ó, quero aplicar R$100 na minha poupança. Aí o gerente lê aquela solicitação, vai lá no sistema de conta corrente e digita. Não adianta nada, né? Torna-se o processo manual do mesmo jeito. Então, a integração entre esse portal de relacionamento e a operação é fundamental. E digo mais, na minha opinião, sem esse portal, é inexequível adequarmos as nossas organizações ao e-social. Inexequível, porque os riscos vão ser muito altos e os custos vão ser estratosféricos, astronômicos, para já dar brecha para outra palestra do astronauta. Mais ainda, as dúvidas que os clientes têm normalmente são as mesmas entre si. Por que não criarmos comunidades, criarmos blogs, criarmos formas com que a gente mesmo usa e informar os nossos clientes? Isso é serviço, isso é valor agregado, isso é comunicação, isso é relacionamento. Mas os bancos também não pararam por aí não, gente. Os bancos também controlaram a rentabilidade de cada agência, de cada pessoa, de cada caixa, de cada gerente. Cada gerente hoje tem meta de custo, de produto e de relacionamento com o seu cliente. E nós, enquanto organização contábil, nós temos isso? Nós temos metas de eficiência operacional, nós temos metas de relacionamento, nós temos metas de produto, nós temos controle de contratos, nós temos controle da gestão das nossas operações? Não temos. E isso tudo, obviamente, tem que estar integrado à operação contábil, fiscal, trabalhista. Claro que, como subsídio, como infraestrutura, para que isso funcione, nós precisaremos de sistemas de auditoria e auditoria operacional, por exemplo, auditoria dos arquivos SPED, auditorias das notas eletrônicas, mas também auditoria de nível de serviço de atendimento a cliente, auditoria de contratos, auditoria de indicadores de gestão e, obviamente, a infraestrutura tecnológica que suporta isso, computadores, servidores, políticas de segurança e tudo mais. Então, esse novo modelo completo é viável. Na minha opinião, não só viável, como também inevitável que ele venha a acontecer com as organizações contábeis em todo o território nacional. Agora, a grande questão é, será que só a eficiência operacional resolve? Nessa mesma pesquisa eu fiz essa pergunta. Quantas vezes nos últimos 12 meses você pagou multas relativas a questões dos seus clientes? 65% das empresas consultadas disseram que pagaram. Apenas 35% disseram que não. Isso é alarmante. E ainda mais num cenário em que as multas relativas aos SPEDs ainda nem sequer começaram a ser cobradas, né? Bom, dado esse cenário todo, essas opções tecnológicas todas, esse contexto todo, qual que é o nosso grande desafio atual? Enquanto empresários, enquanto empreendedores de organizações contábeis, é agregar valor para o nosso cliente. E quando eu falo nosso cliente, não é o governo, que para ele já está satisfeito. Nós temos que agregar valor para o nosso cliente que paga as nossas contas efetivamente. E transformar aquela relação numa relação diferente, onde o meu cliente efetivamente se sente seguro e compartilha informações comigo. Eu mantenho 100% da conformidade legal com o nosso sócio e, por outro lado, eu ajudo esse cliente na gestão empresarial. Seria o mundo perfeito, né?
Mas como fazer isso efetivamente? Como trazer essa realidade para as nossas organizações? E aí que está o grande pulo do gato. Como diz Michael Porter, que é um dos autores que eu mais gosto, que eu mais tenho admiração, ele é professor de Harvard, e ele já dizia o seguinte: eficiência operacional é fazer justamente aquilo que todos os nossos concorrentes fazem de uma forma bem feita. Mas estratégia é fazer justamente aquilo que os nossos concorrentes não fazem. E o que eu vejo é que para todos nós falta estratégia. Nós precisamos fazer aquilo que os outros não fazem. E é assim que a gente se diferencia. Pô, Roberto, muito legal, mas como que a gente faz isso na prática? Vou mostrar. O primeiro ponto é definir a nossa missão, a nossa razão de ser. Quem que é nosso público-alvo? Aonde que a gente atua? Como que a gente vai se diferenciar dos nossos concorrentes? E, segundo essa mesma pesquisa, apenas 54% das organizações contábeis no Brasil têm missão definida. Outras 22% estão em processo de definição. Mas esse é o ponto básico. É a sua identidade. É quem você é. Ah, eu sou só mais um? Poxa, complicou. Né? Eu sou só mais um? Complicou. Como que eu vou me diferenciar dos meus concorrentes? E aí a gente cai naquela efetiva guerra por preço. Não é? Primeiro passo, definir a missão. E aí eu criei um estudo de caso aqui para vocês, para conduzir de forma prática como que nós podemos elaborar um plano de agregação de valor para os nossos clientes, partindo desse exemplo fictício que eu criei aqui para vocês. Na realidade não é tão fictício assim, eu fiz algumas modificações em cima de um caso real. Uma determinada organização contábil tem como missão atuar de forma transparente e segura, rentável, com responsabilidade social, junto às áreas contábil, fiscal, tributária e trabalhista e societária. E aí vem o grande diferencial deles. Proporcionando aos supermercadistas a melhor solução para o seu crescimento e solidez. Percebam que nesse momento, ele definiu muito bem a quem ele vai atender. Qual que é o público que ele vai agregar efetivamente valor. E a partir daí, nós, em conjunto, criamos uma série de situações que poderiam e que, de fato, agregaram mais valor para aquela organização contábil. Agora, ter a missão e não ter indicadores para controlar os rumos da empresa, não adianta nada. Basicamente, hoje, apenas 35% das organizações contábeis no Brasil têm indicadores de resultados definidos. A boa notícia é que 25% está em processo de definição. E, poxa, mas o que é um indicador de resultado? Basicamente, a gente tem indicadores financeiros, indicador de processos de cliente e de aprendizado. Essa é a diretriz. Nesse caso específico que eu estou falando, nós definimos como rentabilidade por cliente o principal indicador financeiro daquela empresa, daquela organização contábil. Definimos também outros indicadores, como, por exemplo, solicitações atendidas no prazo do cliente. Então, quando algum supermercadista solicita qualquer que seja a coisa, esse índice é monitorado e ele pode ser positivo ou negativo nesse grande conjunto de avaliação de desempenho da própria organização, e aí sim nós temos o controle do rumo que nós estamos tomando. Um outro indicador é a quantidade de horas de capacitação dos trabalhadores, dos colaboradores, e os resultados efetivamente gerados para o cliente. Como assim resultado gerado para o cliente? O que eu trouxe para aquele cliente de efetiva redução de custo, de efetiva redução de risco, de efetiva redução, por exemplo, de pagamento de tributos. Isso é monitorado e isso faz parte do indicador de sucesso da minha empresa. E aí não basta eu ter essas informações para mim. Eu tenho que repassar as informações aos meus colaboradores e premiá-los, cada um com a sua parte, cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu tipo de premiação. Isso nós fizemos também.
Resumindo até agora, definição de missão e indicadores de resultado. É o básico, é o mínimo